Ela fica na beira de um vulcão e oferece aos seus visitantes um dos mais belos espetáculos ao entardecer com esse pôr do sol dourado. Eu te convido a conhecer nesse vídeo a belíssima, espetacular e cheia de história Santorini, na Grécia. Eu estou aqui agora no aeroporto de Londres. É importante você saber que não existem voos diretos que conectem o Brasil à Grécia. Então você necessariamente terá que fazer alguma conexão. As conexões mais lógicas e mais comuns são em países da Europa. Eu estou no caso da Inglaterra, mas podia ser feita essa conexão na Espanha, na França, na Itália, enfim, muitas opções. E é possível você ir também pelo Oriente Médio, com a Qatar, com a Emirates, ou mesmo com a Turkish, né, lá na Turquia. É uma rota um pouco mais longa, mas eventualmente você pode conseguir boas tarifas ou mesmo aproveitar e conhecer um desses países mais diferentes também, né? Até aqui Londres foram 11 horas de voo e depois eu pego mais 4 horas de voo até Santorini. Isso é uma coisa legal. Eu vou sair daqui e não vou passar por Atenas, eu vou direto para Santorini, que é o trecho mais longo, e depois eu faço Santorini, Mykonos, Atenas. Eu falo isso porque é muito comum que as pessoas acabem passando 2 vezes por Atenas. Isso acaba deixando a viagem mais cansativa, te obriga a colocar mais uma noite em Atenas, muitas vezes só para dormir, que você nem vai aproveitar. Então, se você conseguir fazer isso, evitar passar 2 vezes por Atenas, né? Atenas vale a pena, mas você fica uma vez só lá, né? Fica os dias que você tiver que ficar e não tem que ficar mais uma vez só por causa de conexão. Para isso, você vai precisar ou desembarcar, ou chegar por Santorini, ou sair por Santorini, evitando assim um voo de 2 conexões na volta, ou mesmo ter que ficar 2 vezes, passar 2 vezes por Atenas. Aí fui querer economizar táxi aí, ó, perrengue chique, ó. Subi essas ruelas aqui carregando mala. E depois de 6.000 horas de viagem, eu cheguei a tempo de curtir ainda o meu primeiro pôr do sol aqui em Santorini, dourado. Olha que bonito. E essas manchas azuis aí são os hotéis ou os apartamentos que têm piscina com vista para o mar Egeu e o pôr do sol das ilhas gregas. É pouco? E hoje eu jantei no restaurante Naossa, que fica aqui em Fira. Tem uma comida típica grega, uma vista super legal, dá para ver ali na janelinha, super legal aqui para as casinhas que se debruçam sobre o mar Egeu e um preço moderado. E para jantar eu vou de torradinhas e moussaka, que é um prato tradicional grego, uma espécie de escondidinho com berinjela e carne. O total da conta saiu €17,50, que é um preço moderado ou até barato para os padrões aqui das ilhas gregas. Você só não pode multiplicar pelo valor do euro, porque quem converte não se diverte. Você está aqui em Fira, que é o centrinho de Santorini, gosta de caminhar e tem pelo menos uma manhã ou um final de tarde livre, um passeio super tradicional é uma trilha que leva aqui de Fira, que é o centrinho aqui da ilha, até Ia, que é a ponta da ilha. São pouco mais de 10 quilômetros e você faz uma caminhada que não é nem tão fácil, nem tão exigente, de cerca de 3 horas. Outra coisa super legal aqui em Santorini é se perder. Você vai descendo aqui essas escadas, descendo, fazendo musculação para a perna, fazendo o seu crossfit grego. E aí você descobre alguma coisa. Vamos ver o que eu vou descobrir aqui. Descobri uma pousada de ricos.
só para passar raiva que eu vim aqui. Uma coisa que você precisa estar preparado aqui em Santorini é para subir e descer escadas, por causa da topografia aqui da ilha. Como as principais cidades, elas ficam na parte elevada da ilha e não nas praias, você chega a ter um desnível de 600 degraus entre o nível do mar e as partes mais elevadas aqui da cidade. Então, mesmo que você esteja apenas numa única cidade, como por exemplo dentro de Fira, ou dentro de Ia, ou dentro de Firostefani, você acaba subindo e descendo vários patamares, porque a topografia do lugar é bastante irregular. Mas são degraus baixos e normalmente extensos, né? Então não é nada que seja extenuante, a menos que você queira descer aqui dessa parte elevada até o mar, até a praia. Aí sim será uma distância, será uma quantidade de degraus bastante elevada. E onde é melhor você ficar aqui em Santorini? Santorini é uma ilha, né, da qual você tem basicamente 4 cidades, né? A gente fala cidades, mas é como se fossem vilarejos bastante pequenos e relativamente próximos entre si. A capital da ilha, vamos dizer assim, é Fira, onde eu estou agora, é o centro, é a parte central, é a maior parte, é onde tem mais restaurantes, é onde tem mais hotéis, é onde eu estou caminhando aqui agora. Ela tem uma localização muito boa, geográfica, né? Porque ela fica aqui, em frente dessa caldeira que eles chamam, que é a boca do vulcão, e é onde o sol se põe. Tá vendo? Toda essa parte central aqui de Fira, ela dá para a boca do vulcão, porque eles chamam de caldeira. Então o pôr do sol se põe ali. Tá vendo? Como o pôr do sol se põe ali, praticamente em qualquer lugar que você estiver aqui em Fira, voltado para o mar, você vai ver o pôr do sol. Parece simples, mas não é. Porque em Ia, que é aquela pontinha da ilha lá no fundo, tá vendo? Aquela pontinha da ilha mais sofisticada, todo mundo tem que se aglomerar num pedacinho na pontinha da ilha para conseguir ver o pôr do sol. E essa charmosésima rua toda feita, toda calçada em mármore, está bem aqui em Ia, que é a parte extrema aqui da ilha, a parte mais sofisticada, a parte mais cara, a parte mais branquinha e a parte que provavelmente habita o imaginário de todos os brasileiros quando pensam em ilhas gregas. E é também a parte mais cara para você se hospedar. Além disso, você tem umas cidadezinhas intermediárias que são opções alternativas, como por exemplo Imerobigli, né, que fica aqui cerca de 15, 20 minutos a pé daqui, né, que também é uma ótima alternativa, e Firostefani. Ó, aqui é Fira, onde estou, e Ia fica mais ao fundo lá. E aí, tá gostando do vídeo? Santorini é incrível. Se tá gostando, eu quero saber por que você não curtiu esse vídeo, nem se inscreveu no nosso canal. Faça isso agora, que tem muito mais atrações aqui direto da ilha de Santorini, na Grécia. E agora a gente vai visitar o Museu Pré-Histórico de Akrotiri. A entrada aqui para esse museu é de 12 euros, se você é adulto. Existe tarifa descontada para crianças, estudantes da comunidade europeia, idosos, né? Ou 15 euros, um combinado de 3 atrações aqui da cidade de Santorini. A cidade de Akrotiri é um dos maiores tesouros arqueológicos aqui da ilha de Santorini. Ela é resultado de uma explosão vulcânica que aconteceu 3.600 anos atrás e que acabou dando origem à Santorini que a gente conhece hoje. Apesar da antiguidade dessa cidade, ela só foi descoberta em escavações de 1967. Hoje isso foi transformado no museu. Isso aqui é como se fosse os restos arqueológicos da cidade de Akrotiri que havia aqui. É como se fosse uma Pompeia, a Pompeia que existe na Itália, né, cujas lavas vulcânicas acabaram congelando sob as lavas
àquela cidade antiga, né? Aqui é a mesma coisa, só que a gente, ao contrário de Pompeia, a gente não tem aquelas figuras quase macabras das pessoas petrificadas pelas lavas, né? Isso aqui está situado a cerca de 9 quilômetros do centrinho ali de Fira. Você pode vir de táxi, a pé seria muito longe, ou mesmo com os ônibus que partem de hora em hora para cá. Apesar da antiguidade desse local e dessa cidade de Akrotiri, o que impressiona é o nível de desenvolvimento que se descobriu aqui. Acredita-se que além da construção de prédios de mais de 3 andares, de templos religiosos, aqui já havia um sistema de esgoto, por exemplo, e havia também a inscrições religiosas, afrescos, pinturas nas paredes, o que faz deduzir que essa cidade de Akrotiri era um importante porto comercial, né, um entreposto de comércio aqui das ilhas do mar Egeu, e também já uma cidade bastante cosmopolita, né, e bastante próspera para os padrões da época. Uma cidade que acabou debaixo das lavas e cinzas de um vulcão. E se a gente tem hoje esses já achados arqueológicos, é justamente por conta da lava e das cinzas vulcânicas que acabaram preservando esses restos arqueológicos. E aqui, a cerca de 500 metros ali do sítio arqueológico de Akrotiri, fica Red Beach, a Praia Vermelha. Você precisa ficar atento que se você for por essas trilhas, existe o risco de pedras que caem, falling rocks, risco de se machucar ou mesmo de morrer. É o que diz a prefeitura daqui, mas ninguém respeita, todo mundo pega essa trilhazinha. Existem caminhos mais fáceis se você fizer, por exemplo, com passeios de barco a algumas das praias aqui da ilha de Santorini. E aqui nós temos uma horda de turistas suicidas que vão mesmo sob o risco de falling rocks. Inclusive este desavisado youtuber que vos fala. E ali os europeus fazendo o que eles fazem de melhor: torrar no sol de 22 graus. E essa aqui é a praia de Red Beach, ou Praia Vermelha, aqui em Santorini. Ela é uma praia famosa por conta dessa mistura inusitada desse paredão avermelhado aí atrás da gente e esse mar, cor meio verde, meio turquesa, meio azulado, que forma esse contraste interessante. Olha que legal, a água é até clarinha, transparente. O problema é que ela é toda formada por essas pedras, essas rochas. Então sua experiência aqui dentro da água acaba sendo um pouco desconfortável. Megalohori é um povoado mais tradicional, mais pacato, não é tão agitado, apesar da presença de alguns turistas agora, né? Quanto são os povoados de Fira e de Ia. Normalmente você encontra um quê de população local, porque Fira e Ia são praticamente dominadas só por atividade turística, mas aqui você encontra, misturado com algumas atrações turísticas, um pouco do povo local, um pouco da cultura, pessoas que moram aqui, pessoas que inclusive deixam você cozinhar com elas, experimentar uma autêntica cozinha e gastronomia grega. Olha ali, tá escrito lá, Cooking Lessons, lições de cozinha grega. E aqui a gente pode ver uma típica de construção de como eram as casas, né? O estrago que foi feito com a erupção vulcânica, e depois elas foram se transformando nessas casinhas brancas que quase todas viraram hotéis, que dão muito mais dinheiro. Aliás, a esse respeito eu vi uma reportagem um bocado interessante, um pouco assustadora, né? Dizendo que muitos moradores passaram a alugar suas casas para turistas pelo Airbnb, etc e tal, e pessoas locais passaram a ter dificuldade. Tinha casos de alguns professores que já não estavam tendo como pagar, né? Professores de crianças locais já não estavam como tendo que pagar seu próprio aluguel, não tinham como mais viver aqui
porque os moradores preferiam alugar para turistas, mesmo que apenas 3, 4 meses por ano, do que para alugar pelos moradores por uma quantia muito mais baixa. É um dos problemas, um dos efeitos colaterais do excesso de turismo aqui nessas ilhas gregas. Aqui teve também um terremoto em 1956. Muitas pessoas abandonaram a ilha por medo que ela pudesse ser novamente vítima de terremotos, desastres naturais. Muitas pessoas venderam a preço de banana suas casas, sem saber que Santorini se transformaria num dos locais mais caros do mundo. E a gente está aqui no povoado de Megalochori, onde a gente vai visitar uma vinícola. Sim, Santorini também é famosa por suas vinícolas. Ela produz sobretudo vinhos brancos, porque essas vinhas aqui atrás conseguem sobreviver relativamente bem, mesmo com escassez de água, devido ao solo rico em minerais. Apesar de tudo, o vinho tinto existente aqui na ilha não é tão famoso nem de tanta qualidade quanto os vinhos brancos. E agora a gente vai visitar a vinícola de Santo Wines, vinhos de Santorini. Provar o vinho branco e vem também com alguns aperitivos, queijos gregos, azeitonas e uma geleinha aqui. Uma das coisas bacanas aqui da Santo Wine é essa vista espetacular que eles possuem aqui da caldeira. Ou seja, além de tomar um vinho, você tem um visual incrível aqui do mar Egeu. Não é isso? E depois de 3 taças de vinho, tudo fica ainda mais bonito. A primeira taça de vinho pareceu ok, a segunda taça eu já comecei a gostar, a terceira eu adorei. Isso significa que se eu tomasse mais 18 taças, eu provavelmente iria gostar mais do vinho grego do que do vinho francês. É mais caro aqui em Ia? É muito mais caro, mas é muito mais bonito também. E esses são os hotéis mais caros e mais desejados. Ficar em Ia, com uma piscina, com vista para o mar. Olha as lojinhas que estilosas aqui. Essa aqui não é tão estilosa não. Vendendo umas Rider aqui, uns Crocs. E essa aqui é a belíssima igreja ortodoxa Virgem Maria Placeme. Fica aqui bem no miolinho de Ia. A famosa livraria Atlantis, fechada no momento. Tem aqui esses cactos quase pornográficos. Uma das limitações de Ia, além do preço mais alto, é que aqui a faixa para você ver o pôr do sol é bastante estreita, porque ela fica na ponta da ilha e não de frente, frontalmente para a região do pôr do sol, como é o caso de Fira. Então você tem uma área relativamente estreita, onde as pessoas se aglomeram. A gente já está em outubro, então diminuiu bastante o fluxo turístico. Mas se você vier aqui em julho e agosto, é praticamente impossível você ter essa vista do pôr do sol se você não chegar com horas e horas de antecedência.
Se você quer um lanche mais rápido aqui em Ia, esse Pito Gyras é famosésimo. Eu acabei de comer aqui no Karma Restaurante, fica aqui em Ia. Aqui é um bocado difícil comer e encontrar lugar se você não reservar com antecedência. Foi uma boa experiência, é um restaurante grego, fica fora do burburinho aqui de Ia. Eu comi uma espécie de arroz com carne, estava um pouco apimentado, como eu gosto, e bastante condimentado, foi legal. Aqui custa de fato mais caro, né? Aqui o prato total, e eu pedi uma entradinha muito simples, esse prato principal, uma limonada, custou €31,40 por essa refeição. Mas é possível que se eu tivesse comido ali mais no miolinho, isso pudesse custar ainda mais. Mas o ambiente era legal e a comida estava muito gostosa. E quantos dias ficar aqui em Santorini? Olha, isso depende um bocado do seu orçamento, do seu gosto, de quantos dias você tenha disponíveis. Eu recomendo pelo menos 3 noites, 4 dias, 3 noites, porque o dia que você chega, dependendo do transporte que você tenha pego, é um dia quase que perdido. Você vem no máximo para ver um pôr do sol, para jantar. Depois seria legal você fazer pelo menos uns 2 passeios pelas ilhas e pelos arredores, não é? E então, de tal modo que eu acho que ficar menos que 3 dias aqui me parece que não se justifica pela distância, pela logística, por ter saído do Brasil, né? Agora, normalmente o pessoal faz aqui Santorini misturado com outras cidades, assim como Mykonos e como Atenas na Grécia, às vezes até como uma parte da Turquia, né? Então muitas vezes as pessoas não conseguem ficar mais tempo aqui, porque a parada em Santorini é apenas mais uma parada no meio de várias outras paradas aqui pelas cidades gregas. Atrás de mim a gente tem a igreja em homenagem ao profeta Elias. Vale dizer que os gregos são cristãos, mas cristãos ortodoxos. Essa igreja atrás de mim, ela é construída em estilo bizantino, é uma igreja ortodoxa, e esse local homenageia o profeta Elias. Como o monastério fica numa região bem elevada aqui de Santorini, a gente consegue ter uma vista panorâmica de como a ilha de Santorini se distribui nessa sua topografia bastante irregular. Ali embaixo a gente vê a parte mais plana aqui da ilha e o mar Egeu ao fundo, que breve, dentro de 1h30, nos proporcionará o espetáculo dourado diário do pôr do sol. E o pessoal ali acabou de aplaudir o pôr do sol. Estou me sentindo no Arpoador, no Rio de Janeiro. Devem ser turistas cariocas e brasileiros. E se você gosta de lojinhas e souvenirs, aqui em Santorini é cheio deles, olha só. Ímãs, meias, chapéus, bonés, até mesmo sandálias. Se bobear, você vai encontrar havaianas aqui. Um dos problemas de quando você vem com navio é que descem todos os grupos quase ao mesmo tempo. Chega a ser milhares de pessoas quase que ao mesmo tempo e todas elas se congestionam ali embaixo, onde as pequenas embarcações trazem os passageiros dos navios, né? Então você pode pegar o teleférico, o bondinho, são 6 euros, né, cada trecho, chega rapidinho. O problema é que se tiver muita gente, dá uma certa espera de até 40 minutos. Ou você pode ir pela escada, que é grátis e são apenas 600 degraus. Qual é o melhor meio de transporte? Olha, dentro de cada cidade, dentro de Fira, dentro de Ia, você vai acabar tendo que andar a pé, porque são ruínas estreitas, nas quais os carros não são permitidos ter sua circulação. Eu estou aqui de manhã, tá vendo? Ainda tem alguns carros circulando aqui nas franjas, aqui nos arredores de Fira, mas logo eles vão colocar uma barreira ali, que é essa barreira que está aqui logo na minha frente, e será interditado o trânsito de carro. Então o carro não anda ali dentro das vilas, você vai ter que andar a pé. Mas as distâncias não são tão grandes, apesar da existência de muitos degraus. Então você pode alugar carro, não é caro alugar carro aqui, se você gosta disso. Só tome atenção porque são
ruas estreitas, estradas estreitas, sinuosas, né? Então fique atento, especialmente se você for beber vinho, né? Então aqui tem os estacionamentos que ficam nas bordas desses vilarejos. Você pode pegar o transporte público, que é razoavelmente eficiente e passa de meia em meia hora ou de 1 em 1 hora. Consulte sempre a tabela de horários, custa barato, cerca de 2 euros, 1,60 €, 1,80 €. Só que todos eles param aqui em Fira. Fira, como é o posto intermediário, então se você precisa ir de uma ponta a outra da ilha, provavelmente você vai ter que fazer uma conexão, pagando 2 bilhetes, parando aqui necessariamente em Fira. Tem gente que aluga também um quadriciclo, ou você tem a opção mais cômoda de todas, que de repente é vir com uma excursão que já tenha passeios e atrações incluídos. E aqui nós temos um clube bem esquisito, é melhor você não entrar. Sim, tem McDonald's em Santorini, mas se você cometer a heresia gastronômica de comer no McDonald's nas ilhas gregas, Poseidon sairá possuído no meio de uma tempestade e espetará o tridente em você, seu herege. Coma comida grega. A praia Periça Beach, onde eu estou agora, leva o nome também de Praia Preta, por conta da sua areia, que tem essa cor escura, essa cor preta. Ela não fica assim por nenhum tipo de sujeira, é simplesmente por uma característica geológica, não só dessa praia, quanto de toda a ilha de Santorini, que é de formação vulcânica. E acaba sendo um bocado interessante porque gera esse contraste entre a areia preta, aquele paredão mais esbranquiçado, e o mar verde e azul típico do Mediterrâneo, não é mesmo? Ela tem também essa estrutura de barracas e cadeiras de sol, pelas quais você tem que pagar. De modo geral são 10 euros por pessoa para você utilizar a estrutura, exceto se você consumir nesses restaurantes à beira da praia, e se você tiver um consumo mínimo, que normalmente é de 30 euros, mas pode variar de acordo com a época do ano. Falando em época do ano, é melhor que você venha no verão ou nas bordas do verão, porque apesar de aqui não ventar tanto por conta daquele paredão, o vento aqui na Grécia, Europa, né, a partir de outubro, novembro, ele começa a ficar um pouco gelado. Aliás, a partir da primeira quinzena ou da segunda quinzena, meados de novembro, praticamente acaba o turismo aqui, muitas coisas fecham e muitos estrangeiros que moram aqui apenas na temporada de verão se mandam e só retornam cerca de março, abril, quando o turismo começa a retomar aqui nas ilhas gregas. Poseidon era o deus grego do mar, das tempestades, dos maremotos e dos cavalos. É esquisito, mas são deuses e deuses podem tudo. Aliás, segundo a mitologia grega, o Poseidon era um dos 3 mais importantes e poderosos deuses, junto com Zeus, que é o deus do céu, junto com Hades, que é o deus do submundo. O Poseidon é frequentemente descrito como um deus violento, vingativo e explosivo. Um deus bem grego, não é mesmo? Segundo a mitologia, em um episódio de fúria, o Poseidon teria arrancado os olhos do pai de um inimigo. É um deus muito vingativo mesmo. O deus era o protetor dos mares e dos marinheiros e frequentemente é descrito como uma figura barbuda, musculosa e ostentando um tridente. Falando em Poseidon, é possível que os gregos tenham herdado um pouco do temperamento do Poseidon, não é mesmo? De modo geral, eles são amistosos, são sorridentes, brincam com você, mas daqui a pouco bate uns 5 minutos bipolar neles, eles já ficam irritadiços, mal-humorados e podem até ser ríspidos, mas não ligue, não é com você, é o jeitinho Poseidon de ser dos gregos. Aqui é uma aula patrocinada pela Barbie. Um dos passeios mais tradicionais que tem aqui em Santorini são os passeios de barco. Sim, se a gente está numa ilha, nada mais natural do que curtir todo esse envoltório aqui de mar e das outras ilhas que compõem aqui Santorini, porque Santorini era um vulcão e depois, com a explosão do vulcão, ele acabou gerando outras ilhas. A gente fica em Fira
né, em Thira, que é a ilha principal, mas na realidade existem outras ilhotas, ou mesmo a boca do vulcão, que a gente só consegue visitar com um passeio de barco. Super tradicional também é que esse barco seja no sunset ou no pôr do sol, para que você possa apreciar o pôr do sol sobre uma outra perspectiva e não apenas ali de cima dos morros. Foi um passeio super interessante porque a gente consegue ver o pôr do sol sob uma perspectiva diferente, além de entender um pouco melhor ali pertinho como funciona a distribuição das ilhas aqui nessa caldeira que foi formada pela erupção do vulcão. Existem outras variações desse passeio, com refeição e sem refeição. Eu acho que vale a pena até você não fazer a refeição, porque não é grande coisa, ela onera o seu passeio e é uma refeição apenas ok, até meio fria. Eu sou sincero. E você tem outras variações com parada para banho também. Você pode parar no Hot Springs e teria uma água termal. Ela é um pouco amarelada, então pode sujar a sua roupa, mas você pode nadar lá, não é? E você pode também descer e subir na cratera do vulcão. É uma subida um pouco exigente, de cerca de 20 minutos subindo e 20 minutos descendo. Enfim, você tem variações desses diversos passeios de barco que saem aqui do porto, né, de Santorini, e você consegue ter uma outra visão aqui dessa ilha, inclusive ver também o pôr do sol no mar, que é uma experiência um bocado diferente. E abriram as portas da quinta série para o recreio. Hora do lanche na Grécia. E agora eu estou aqui no porto de Santorini, onde eu vou pegar um ferry, uma lancha rápida que vai me levar até a paradisíaca ilha de Mykonos. E você vai pegar esse dedinho aí, curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo com os amigos que você gostaria de ir para a Grécia e, claro, se inscrever no nosso canal. Agora o vídeo acabou, você já pode ir embora, sai da internet e vai ler um livro. Tchau!